Pessoal, agora olha só que interessante. Através das equações das retas, a gente já vai fazer um esboço do gráfico. A primeira reta, y igual a 2x mais 1. Como esse m aqui ó, é positivo, então essa reta é crescente. E esse 1 é o ponto onde ela vai interceptar o eixo y. Então ela passa por aqui, ela passa por esse ponto aqui. A reta y igual a 2x mais 3 já vai passar por esse ponto aqui, ó, no eixo y. Mas o que elas têm em comum? Notem que elas têm o mesmo coeficiente angular. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, elas fazem o mesmo ângulo com o eixo x. Então elas são retas paralelas entre si. Se eu quiser fazer um esboço legal, eu vou pegar a calculadora e vou descobrir que ângulo é esse aqui. Vamos lembrar que esse número, ele sai do que a gente chamou de coeficiente angular, que é a tangente do ângulo. Então, eu tenho um ângulo cuja tangente é igual a 2. Se vocês fizerem aí na calculadora, a gente vai descobrir que o ângulo aqui é de 63 graus aproximadamente. Pois a tangente de 63 é igual a 2. Na verdade, aqui tem várias casas decimais, tá? A gente está fazendo uma aproximação. Como esse número é igual a esse, então, na verdade, eu já sei que esse ângulo aqui também é 63 graus. Agora, olha só que interessante. No caso dessa reta, ela também é crescente, né? Porque esse número aqui é positivo, coeficiente angular, mas ele é maior do que esse. Se ele é maior, é porque ele é uma reta mais inclinada. Então, agora eu estou buscando um ângulo que tem tangente igual a 3. Que ângulo é esse? Esse ângulo é aproximadamente 71 graus. Tá vendo só que legal? Assim, nas provas de vestibular e tudo, vocês não vão precisar ficar fazendo o cálculo dessa tangente não. Mas é uma forma muito interessante da gente interpretar o que acontece com a reta, para a gente ver o comportamento dela. Então vamos lá. Eu vou desenhar essa reta aqui, vai passar por 1, né? E tem um ângulo de aproximadamente 63 graus. Aqui a gente vai fazer bem aproximadamente mesmo. Então, vamos supor que seja essa reta aqui, ó. Vou chamar essa reta aqui de R. Agora, uma coisa que eu já tenho certeza. A reta S, ela passa por 3 lá no eixo Y, porém ela é paralela à reta R, já que elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, fazendo um esboço, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Se vocês colocarem essas equações no GeoGebra, ele vai te dar o gráfico prontinho desses esboços aí, tá? Aí dá para vocês reparar essa questão do paralelismo. As retas que são paralelas, elas têm coeficientes angulares iguais. Entretanto, essa ela passa por 2, mas ela é mais inclinada do que as demais, tanto que o ângulo é 71 graus. Vou chamar essa reta aqui de T. Então, ela passa por 2 e ela é mais inclinada, eu vou girar um pouquinho aqui o meu projeto de régua, né? Aqui eu tenho, então, a reta T. Então, dessa forma, a gente consegue fazer vários esboços. No caso dessa reta, ela vai passar por 1 aqui. Mas qual que é a diferença dessa para essa? Observem que apesar de elas passarem pelo 1 lá no eixo Y, essa tem uma inclinação positiva e essa tem uma inclinação negativa. Nessa daqui eu estou dizendo que a tangente de um ângulo é menos 1. Esse ângulo aqui é 135 graus. Se vocês fizerem na calculadora tangente de 135, vocês vão encontrar esse menos 1. Então ela é uma reta decrescente, ou seja, ela vai ter essa cara. Então ela passa também por 1, porém ela tem uma inclinação aí negativa. É uma reta decrescente. E a última, ela vai passar por menos 1, ela vai ser decrescente também, só que eu tenho esse valor aqui igual a menos 2. Então, vamos descobrir aqui o ângulo. Esse ângulo, menos 63 graus. Ela vai estar mais ou menos isso aqui. Então, ela tem uma inclinação diferente dessa, ó, visto que os valores aqui do coeficiente angular são diferentes, né? Então, a gente consegue, tá? Através de uma equação, montar um esboço. Meninos, para a gente fechar essa parte do conteúdo, né? Que fecha também, encerra a primeira etapa.
Vamos fazer um exemplo em que agora eu peço para determinar a equação geral e a equação reduzida da reta, que passa pelo ponto 1 e 0 e tem coeficiente angular igual a 4. O que a gente já sabe? Ela passa pelo ponto 1 e 0, 1 para x, 0 para y. Se ela tem coeficiente angular igual a 4, o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma reta crescente. Então, uma reta crescente. Isso aqui seria mais ou menos o esboço dela. Bom, é diferente daqueles exercícios que a gente fez, em que eu dei 2 pontos e vocês precisaram determinar a equação da reta, né? Que a gente jogou dentro de um determinante. Aqui, essa estratégia não vai funcionar. Por quê? Porque eu só conheço um ponto. E para fazer o determinante, eu tenho que conhecer pelo menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação reduzida, que é mx mais n, e lembrar que esse m é o coeficiente angular. Eu já tenho. E também, se eu conheço um ponto, e sei que esse é o valor da abscissa e esse é o valor da ordenada, então agora eu vou pegar o que eu tenho no problema e aplicar aqui na equação reduzida. Então, eu tenho que y igual m vezes x. Quem que é m? 4. Multiplica x, 1, mais o valor de n, não sei. Desculpa, mas eu conheço aqui também o valor de y, né, para esse ponto que é 0. Então, eu tenho que 0 é igual a 4 vezes 1. E se eu isolar o n, eu posso passar o 4 subtraindo, n é igual a menos 4. Lembram que n é o ponto de interseção da reta no eixo y? Olha ele aqui. Faz sentido ser um valor negativo. Então, a equação da reta, a reduzida, vai ser o valor de n, que é 4, vezes x, mais o valor de n, que é menos 4. Esta é a equação reduzida. Observem se as perguntas foram respondidas. Escreva a equação geral e a equação reduzida. Escrevemos a equação reduzida. Como que eu faço para escrever a equação geral? A equação geral, ela tem todos os termos do primeiro membro igual a 0. Então, a equação geral ela é escrita assim: ax mais by mais c é igual a 0. Aí eu posso trazer esses termos para cá ou levar esse y para lá, vocês que sabem. Se eu trago esses para cá, eu vou ter menos 4x mais 4 mais esse y igual a 0. Dando uma arrumada aqui, menos 4x mais y mais 4 igual a 0. Posso multiplicar tudo por menos 1 só para evitar esse negativo aqui na frente. Então, tá aqui a equação geral dessa reta. Se a gente tivesse, por exemplo, levado esse y para o segundo membro, ele viria negativo, né? Então, ia ficar 4x menos y menos 4. Olha, confere com essa última. E aqui, pessoal, vale a pena fazer a prova real, tá? Você pode pegar 1 e 0 e aplicar aqui nessa equação. E já observa que esse 4 é o coeficiente angular, então faz sentido aqui com o que deu no exercício. Pega o x igual a 1 e substitui ele aqui. 4 vezes 1, 4. Menos 4, 0. Olha, fechou. Então, a equação está correta. E o esboço desse gráfico seria mais ou menos isso que a gente fez aqui desde o início. Passando pelo ponto 1 e 0, que foi dado no exercício, uma inclinação positiva, porque esse m também é positivo, e depois a gente descobriu que o valor de n era igual a menos 4. Esses pormenores, a questão da tangente que eu falei no outro vídeo, tudo, não se preocupem com isso. A gente precisaria de muito mais tempo para poder trabalhar isso, tá? Desculpa. Eu comentei com vocês a respeito da tangente ser positiva, ser negativa, para vocês saberem que dá pra gente descobrir o ângulo. Inclusive, a gente faria uma aula prática a respeito disso, fazendo as medidas desses ângulos e o cálculo das tangentes. Mas, infelizmente, por enquanto não é possível, né? Então, já façam a lista de exercício, que ela tá bem simples. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Não deixa para tirar dúvida no último dia, tá, pessoal? E tô à disposição mesmo. Nós estamos juntos e vamos junto até o fim, tá bom? Um abraço.